dia, pessoal. Bom dia. Sexta-feira, dia 25 de outubro. 25 de outubro. Hoje é dia do meu amigo Hudson Souza e Silva, lá de Diamantina. Um grande abraço para você, Hudson. Bom dia, pessoal. Esperando o pessoal entrar aqui para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Tem aqui o Henrique Silveira entrando aqui no Facebook. Tudo bem, Henrique? Você fala da onde? De qual cidade? Igarapé, Minas Gerais, não é isso? Perto de Belo Horizonte. Muito bem. Seja bem-vindo, Henrique. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Pessoal, ontem eu fiz um vídeo e recebi um monte de comentários dele. Esse vídeo eu comecei a falar dele falei nele sobre dois assuntos, né? Primeiro assunto onde você precisa de aprender a dividir o seu tempo ali entre o fazer política e o fazer campanha, né? O candidato está muito interessado em fazer política. Pablo Sobrinho, bom dia, meu amigo. Tudo bem, Pablo? Você está falando da onde? Então, é um vídeo onde eu peguei e falei que eu preciso de equilibrar esse tempo. As pessoas elas têm feito muito política ao invés de fazer campanha, né? Então, se atém muito ao fato político. O Vale Soluções também está aí. E esse vídeo, o pessoal gostou, porque realmente é uma realidade. As pessoas, os candidatos, elas têm se ocupado demais com uma coisa que é importante, mas que não vai trazer voto, que é a parte da articulação política. Ela existe, ela tem que acontecer, ela é fundamental, mas não é o principal que vai te trazer voto. A articulação política ela é uma consequência da campanha. Castanhal, no Pará. Ah, sim, Castanhal, no Pará. Se não me engano, fica perto de Ourilândia, porque Ourilândia eu já estive, em Ourilândia do Norte. Já estive fazendo campanha aí. No Pará eu já estive em Ourilândia, já estive numa outra cidade também que se chama... Esqueci o nome. Na beira... Bom, esqueci. Daqui a pouco eu volto a lembrar. Eu desci em... Mas, enfim, não é o nosso assunto hoje. Eu que estou aqui confabulando, esperando as pessoas entrarem para falar sobre o nosso assunto. Hoje eu vou contar um caso de um vereador que eu assessorei e que, infelizmente, ele não seguiu. Ah, não, está muito perto, 72 quilômetros de Belém, muito próximo. E ele não seguiu as regras, né? Não seguiu o que precisa de ser feito. E aí esse vereador, obviamente, né, ele teve uma decepção danada. Eu acredito que agora ele está preparado e ele ainda está pensando, agora ele está preparado, agora ele tem um projeto bem encaminhado. Ele já foi sondado por algumas pessoas da cidade, já foi sondado por alguns deputados, assessores de deputados que procuraram ele. E é um papo... Bom, enfim, deixa eu começar aqui. Ivan Furtado. Tudo bem, Ivan? Aqui no Facebook. Então, qual que foi o caso, pessoal? Esse rapaz, ele numa cidade, a cidade tem mais ou menos uns 50 mil habitantes, e ele decidiu que ele seria vereador na última hora, no último momento, tá? Já era filiado ao partido, já tinha uma boa caminhada política, tá? Era uma pessoa articulada, era uma pessoa que tinha alguma articulação política, mas ainda não tinha uma articulação de campanha. E no último momento, quando eu falo no último momento, ali nos 3 meses finais, ele resolveu que seria candidato e começou a trabalhar a sua candidatura. A estratégia dele, nesse momento, era o uso da internet. Então, o que ele fez? Ele criou na casa dele um estúdio, era um estúdio muito, muito legal, muito bonito, tinha as principais configurações que um estúdio pode oferecer, como esse nosso aqui, né? Você não precisa de muita estrutura para poder fazer o seu estúdio de internet. E ele tinha uma coisa que era muito interessante, e essa parte foi aonde que ele acertou muito bem.
ele tinha um vídeo de apresentação, tá? E nesse vídeo de apresentação, ele gastava ali 2 a 3 minutos se apresentando, e esse vídeo ele repetia para todas as pessoas. Ele usava, então, a divulgação paga no Facebook para se apresentar. Então, foi a maneira dele conseguir a sua visibilidade, que é um dos fatores que é importante aí na sua campanha. No outro dia, a gente esteve conversando aqui com um consultor político, um consultor de nível nacional, ele esteve aqui presente na nossa live, e a gente conversou, e ele pegou e falou, é o Marcelo Brandão, e ele estava falando exatamente, olha, comunicação é repetição, repetição, repetição. E esse candidato, então, ele adotou essa estratégia. Ele fez um vídeo de apresentação, não era um vídeo longo, tá? E essa técnica para poder fazer um vídeo de apresentação, um vídeo curto, onde você se apresenta, onde que você consegue persuadir ali o eleitor em 2, 3 minutos, é uma técnica que existe, inclusive a gente tem um treinamento sobre isso. E esse candidato, então ele começou a repetir, começou a dar dicas sobre a sua candidatura, sobre ele mesmo, e ganhou uma certa visibilidade, tá? Mas daí em diante, ele não começou a cumprir aquilo que a gente tinha acordado, que era o quê? Primeira coisa, constância. Se ele ia usar a internet porque ele já tinha iniciado, Silvan Simões, tudo bem, Silvan? Se ele ia utilizar a internet como a principal forma de abordagem da população, usar a internet como a principal forma de fazer campanha, por quê? Porque naquele momento ali ele tinha perdido todas as outras chances de fazer campanha no boca a boca, no porta a porta, a campanha que a gente chama de rápida conversão de votos. Ou seja, ele só teria a estratégia de lenta conversão de votos, que é a estratégia que a gente utiliza na internet, a estratégia utilizada na televisão. É uma estratégia de atingir muitas pessoas com uma informação que se repete, que se repete, que se repete. Ela é Simval. Simval, você está falando de qual cidade, Simval? Então, ela é a estratégia que você utiliza na televisão, que você vai utilizar na internet, que é a de repetição da sua candidatura, do seu conceito, da sua ideia. Você repete, repete, repete. E por que ele é um contato de lenta conversão de votos? Porque não tem um contato no olho a olho, não tem o Caruaru, Pernambuco. Ah, ok, Caruaru. Também já tive aí fazendo há 2 campanhas atrás. Era um prefeito do PT, se não me engano, e a gente foi assessorar um conjunto de vereadores. Agora eu não consigo lembrar qual que foi a época, não, mas era mais ou menos isso daí. Ele estava disputando contra uma mulher. Tá? Bom, enfim, vamos lá, continuando nosso papo. Então, ele adotou essa estratégia da internet, tá? Porque a estratégia da internet ela vinha crescendo, ela vinha sobressaindo, era uma boa estratégia, mas você precisa de ter a metodologia certa, você precisa de ter os instrumentos certos para poder usar a internet. E um dos fatores é isso daí, repetição. Raquel Lira, exatamente. A repetição, repetição, repetição. E nesse momento, pois é, tivemos um bom trabalho aí. E nesse momento, ele deixou de fazer o que era mais primordial, que era o quê? Fazer a constância, tá? Porque não adianta você repetir uma ideia e você não ser constante na internet. Então, ele gravava um vídeo aqui, outro vídeo ali, e não sabia utilizar as ferramentas da internet. As ferramentas de impulsionamento de vídeo, as ferramentas onde que você utiliza entregar aquele seu recado para o público certo, porque na internet você não tem como segmentar, não tem como falar para aquele público daquele bairro ali específico, tá? Você consegue até segmentar por cidade, e dependendo da região, uma cidade muito grande, aí você consegue segmentar por região. Mas o vereador ele tem uma atuação muito específica, então você tem que saber como atingir esse público específico que ele queria fazer. E aí ele não conseguia muito trabalhar essas ferramentas para atingir esse público. E a campanha foi passando, ele tinha uma expectativa ele fez o passo a passo onde que ele fez toda a lista de pessoas que poderiam votar, ele pegou e fez toda a segmentação. Pessoal, fazer lista de pessoas que vão votar não é uma lista que
não é uma lista que você pega e faz assim do nada, tá? Tem metodologias para poder fazer isso. Então, o que a gente está passando aqui para você é que existem sistemas, existem organizações. Então, assim, não dá para você pegar e falar, hoje vou copiar aqui, vou fazer. Não, né? Tem uma maneira certa de ser feito e que precisa ser utilizado, precisa ser aprendida como fazer isso. Então, é o seguinte, quando você está fazendo esse tipo de trabalho, você precisa de saber como é o processo de construção. E esse candidato, ele tinha uma expectativa de 200 votos, 200 e poucos votos, e ele obteve 70 votos. Isso mesmo, 70 votos. Ou seja, ele fazia uma parte do processo, não fazia outra. Ele fazia uma parte do processo, não fazia outra. Aonde que eu quero chegar com isso daqui, pessoal? As pessoas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, tá? E eu tenho levado muita pancada porque as pessoas falam assim, Rodrigo, mas você está falando sobre um assunto que eu não quero escutar. Eu quero ouvir falar sobre como vencer a eleição, como trabalhar a eleição, como que eu vou fazer para poder chegar lá. Ok, esse é o objetivo de todo mundo. Mas se você não fizer o que precisa ser feito, não vai chegar lá, tá? O que a gente tem aqui, o que a gente está conversando todos os dias? É esse passo a passo, tá? Esse passo a passo para poder fazer uma campanha de forma rápida, de forma barata, de forma sistemática, e para você não ficar igual maluco lá em junho, julho, agosto do ano que vem, correndo atrás de votos, porque você não conseguiu formar a sua base eleitoral, porque você não conseguiu formar a sua base de campanha, porque você não conseguiu construir a sua candidatura, porque você tem uma candidatura tão frágil que você só é abordado por aquele vereador, por aquele eleitor que vem te pedir alguma coisa, que vem te cobrar alguma coisa, que vem te pedir um saco de cimento, que vem te pedir R$ 50, que vem te pedir a dentadura. Isso por quê? Porque você não criou a consistência da sua candidatura, porque você não criou uma identidade, porque você não criou uma autoridade. E quando você não tem isso, você tem o quê? Uma candidatura frágil, que não vai te levar, que vai te colocar nessa condição de ter que dar um dinheiro, né? A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso é real. O que eu acredito, tá? Eu acredito muito que isso daí vai diminuir esse ano. Por quê? Porque existe uma fiscalização intensa. A gente falou muito aqui do aplicativo que se chama Pardal. É um aplicativo do TSE, é um aplicativo gratuito. Eu não estou fazendo propaganda para o TSE, eu estou fazendo propaganda para nós, enquanto participantes dessa campanha. Então, o aplicativo Pardal é um aplicativo que você faz a denúncia imediatamente por meio desse aplicativo, seja tirando uma foto, seja gravando um vídeo, o vídeo vai diretamente para o TSE. Então, o que eu acredito? A fiscalização vai estar mais intensa e a compra de votos, ela vai ser mais, o combate à compra de votos, ela vai ser mais rigorosa. O que vai ajudar e muito o candidato que tem consistência, que tem constância, que se preparou, tá? É o candidato que está aí alinhado com os desejos da população. Ok, pessoal? Então, qual que é o recado que eu deixo para vocês hoje? Faça o que precisa de ser feito. Tá? Existe um passo, um pouquinho hoje, faz tantão amanhã. Existe um passo a passo, existe uma agenda, existe uma constância de ações que precisam ser feitas. Ações de campanha, ações de articulação política. Eu já falei que precisa de equilibrar esse tempo. Existem ações de aprendizado, você precisa desenvolver as suas habilidades. Tá? Tem gente que fala assim, olha, eu não sou bom em discurso. Ok, mas o que você já fez para poder ser bom em discurso? Você sabia que existe nós temos um treinamento que eu vou te ensinar a fazer 5 minutos de um discurso? Ou seja, não é subir num palco, não é falar uma coisa do nada, tá? Você vai ser treinado para isso. Você acha que um candidato que é bom de debate, tá? Que é bom de debate, ele chega lá e porque ele foi bom de debate assim de uma hora para outra? Porque ele aprendeu aquilo ali, porque o cara conversa bem? Não, ele teve um treinamento, a gente teve um trabalho, esse trabalho foi muito legal, foi em São Luís, na capital do Maranhão, aonde que era um deputado estadual, na primeira candidatura dele, uma candidatura onde que ele saiu de 3% para poder ir para o segundo turno disputar contra os cacicão ali da cidade, contra os fortes ali da cidade. E como que ele venceu isso daí? Um debate onde ele foi muito bem preparado. É claro, existia todo um contexto da cidade, o candidato era bom, o candidato a gente acreditava nele, ele tinha potencial, ele tinha conteúdo, e aí no momento onde que houve ali uma tempestade perfeita, ele que veio se preparando para aquele momento, o que aconteceu? Ele foi quem sobressaiu
E da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, saiu de 3% para poder disputar o segundo turno dessas eleições. Isso daí foi uma candidatura para prefeito, tá? E aí a gente foi para poder assessorar, mas foi uma candidatura, foi um trabalho muito legal que a gente fez lá na capital do Maranhão. Ok, pessoal, um grande abraço para vocês. Amanhã é sábado, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço e vamos ficando por aí. Simval, um grande abraço, um abraço para Pernambuco, um abraço para Caruaru, terra boa. Luiz Gonzaga está no meu sangue. Um grande abraço, tchau para vocês. Valeu, Vale Soluções.